Os valores da tensão e da corrente I no circuito abaixo são... Legal, esse probleminha aqui é legal. Vou resolver usando o princípio da superposição. Para fazer isso, eu vou ignorar a existência dessa fonte de corrente e vou pensar só nesse circuito aqui. Então, nós vamos ter o valor da corrente, certo? A resistência total é 7 ohms, então I vai ser 15 volts dividido por 7 ohms, 15 sétimos de ampere. Pronto, esse seria o valor da corrente se a gente levar em consideração apenas a fonte de tensão. E quanto que valeria a tensão V aqui? Usando o valor da corrente que a gente encontrou, porque é uma malha só, né? Vezes a resistência, então eu teria V igual a R vezes a corrente de 15 sétimos, portanto 75 sétimos de volt. Agora eu vou fazer de vermelho, considerando a fonte de tensão, quer dizer, de corrente, e eliminando a fonte de tensão. Para eliminar uma fonte de tensão, a gente curto-circuita. Então, para eliminar a fonte de tensão, você curto-circuita. Para eliminar a fonte de corrente, você mantém o circuito aberto no ramo em que ela está. Então, curto-circuitei aqui, e isso vai fazer esses dois resistores ficarem em paralelo, não é isso? E aí, em paralelo, a resistência equivalente deles vai ser 5 vezes 2, dividido por 5 mais 2, que vai dar 10 sétimos de ohm. E o nosso circuito ficaria assim, então, 10 sétimos de ohm, com a corrente aqui de 4 amperes. Beleza, então qual que seria a diferença potencial nos terminais aqui desse resistor? A corrente que está atravessando é 4 amperes, então V igual a 4 vezes 10 sétimos, ou seja, 40 sétimos de volt. Então, entre aqui e aqui, eu tenho 40 sétimos de volt. Então, percorrendo essa malha, para a soma das tensões ser igual a zero, eu preciso que a tensão aqui nos terminais desse resistor também seja de 40 sétimos, só com o sinal contrário. Lembrando que a gente está com a fonte de tensão curto-circuitada, não é isso? Beleza, então agora como que fica o valor da tensão aqui, Vzinho, nos terminais desse resistor? Basta juntar as duas, eu vou fazer aqui de cor preta. Então, são 75 sétimos por um lado, menos 40 sétimos por outro lado, usando a outra fonte. Então, vai dar 35 sétimos, que são 5 volts. Então, nós já sabemos que aqui, olha, tem 5 volts. E para achar a corrente, a gente observa o seguinte, se aqui é a queda de 5 volts, então, entre esses dois terminais aqui, a queda tem que ser de 10 volts, já que são 15 volts a diferença daqui para cá. 10 volts em 2 ohms vai dar uma corrente de 5 amperes. Então, 5 volts, 5 amperes, letra C.